nós temos ainda algumas edições especiais dentro desse livro. Meus amados, para a gente não tomar o tempo da palavra, ser bem rápido, o que é que eu vou fazer com os irmãos? Eu não vou contar toda a história de como o Evangelho chegou aqui em Pindoretão, porque vai tomar o tempo da palavra. Mas ele veio lá de Cascavel desde 39, quando o Evangelho chegou. O pastor Cajueiro, que é o pastor Raimundo de Souza, ele foi praticamente quem mais evangelizou toda essa região aqui do litoral leste, né? A partir de 1962, naquela época, ele já passava aqui por Pindoretama, né? Ainda não tinha trabalho fixo. Mas a história, tanto dessa região, está toda completa dentro do livro, e vocês vão poder acompanhar passo a passo a história que está inclusa aqui, está incluso dentro do livro. Amém? Então, esse livro, os outros livros eu trouxe alguns lá fora, uma edição que está se acabando, eu trouxe para os irmãos que quiserem, vai ser vendido a R$15 apenas. Nas livrarias é 30, ele vai ser vendido por 15 lá para os irmãos que quiserem conhecer a história. Esse aqui, irmãos, ele é R$60 esse livro. Esse livro, ele custou muito caro para mim. Para mim ele saiu por R$23 mil. Viu? Mas eu estou vendendo para os irmãos por 60, mas aquele irmão que puder pagar, por exemplo, 30 agora e 30 depois, aí você pega lá fora, quando a gente estiver com eles apresentando para os irmãos que quiserem levar esse livro. E eu sou grato a Deus, irmãos, por todo esse trabalho histórico que foi levantado, porque nós somos o segundo estado da federação que recebeu as chamas pentecostais em 1914, pela Maria de Nazaré, depois veio o Adriano Nobre, depois veio o Navinho, depois Neres Nelson, Otto Nelson, vários missionários que passaram aqui pelo Ceará. E esse evangelho, quando ele se expandiu lá em Itapajé, a partir de 1914, ele teve a expansão em Fortaleza a partir de 1922, com a chegada do pastor Antônio Rego Barros. E a missionária Esther Anderson chegou em 1921. Mas eu quero finalizar todo esse trabalho dizendo para os irmãos que na época dos nossos pais na fé, para se fazer o trabalho de evangelização, era muito difícil. Para que você fique encorajado a não ter preguiça de sair a 200 metros da congregação e vir a pé, naquela época eles andavam 90 quilômetros para levar uma santa ceia para um crente. Você sabe o que é 90 quilômetros, irmãos? Era difícil. O pastor Raimundo de Souza, eu fiz uma entrevista com ele aqui no Cascavel, ele disse que saía para visitar o campo, passava 15 dias, 20 dias ausente de casa, irmãos. Passando na casa dos irmãos e levava a palavra, às vezes com fome, irmãos, com sede. Às vezes ele chegava na casa do irmã, a irmã, ainda que fosse desejosa de dar um alimentozinho para ele, a irmãzinha era tão pobre que não tinha condição. Ele disse que ia orar com os irmãos porque não tinha o que comer. O pastor Simão Rodrigues do Nascimento, contando as experiências dele, ele disse que saiu para evangelizar. Na época ele estava em Jaguaribe, e ele saiu para evangelizar, e depois de muito caminhar sentiu fome, irmãos. A fome foi tanta que ele disse: meu Deus, eu vou desfalecer de tanta fome. Aí ele disse que entrou para embaixo de uma moita, aí se ajoelhou, orou ao Senhor e adormeceu. Depois que ele adormeceu, ele disse que sonhou que tinha comido um prato muito saboroso. Muito saboroso. Quando ele terminou do sonho, aí ele pegou a capangazinha dele e saiu caminhando. Não se lembrou mais da fome. Passou na casa de uma irmã. A irmã ofereceu comida e disse: não, meu irmão, não quero, eu estou cheinho ainda. E Deus alimentou ele através do sonho, irmãos. Então são histórias, são experiências, irmãos, as experiências. Por exemplo, nós temos aqui o nosso pioneiro, pastor Raimundo Freire de Alencar. É porque ele não pode estar aqui para contar para vocês. Mas tem a história dele aqui no livro, tem muitas coisas dele
nos livros. Irmãos, esses pioneiros, irmãos, como é que nós iríamos comemorar o centenário sem conhecer a história daqueles irmãos que arrancaram todo? Quem já chegou aqui no roçado para plantar cheio de mato? É difícil, né, irmão? Você tem que arrancar todo, tira os touros para um lado para queimar distante da terra, para poder cavar e colocar semente. Meu irmão, é difícil. Então eles arrancaram os touros, irmãos. A igreja não era assim, não. Naquela época, os dízimos, o irmão levava um pintinho pequeno, levava assim um pacote de verdura, 1 quilo de feijão, levava. Não tinha dinheiro circulando naquela época, não, irmãos. A gente está falando da década de 60, da década de 50. Não existia dinheiro, não, irmãos. Quem possuía um animal de carga para andar era considerado rico. Rico. Naquela época era a luz da lamparina, do lampião a gás, não tinha energia. Você segurava uma lamparina aqui, não dava nem para matar as muriçocas. A gente ficava ali perturbando ali, antes, na hora da pregação. Irmãos, aqueles homens deram a vida por esta igreja. Eles sofreram por esse evangelho. Hoje em dia nós estamos no céu. Tem ventilador, tem luz, tem cadeira. Olha, eu alcancei lá em São Luís do Puru, sentar na congregaçãozinha, que era carnalbeira, trançada como tamborete, com cadeira. Desconfortável, mas aquilo ali era uma bênção, irmão. Oh, meus amados irmãos, o nosso evangelho está muito bagunçado lá fora, irmãos. É se apegar com Cristo, irmãos, é se apegar com a palavra. Busque esse conhecimento na palavra de Deus. Vá para a Bíblia. Um livro desse aqui, irmãos, para mim ter esse livro aqui, os irmãos sabem quantos anos eu trabalhei para poder conseguir essa história, irmãos. Eu passei 6 anos pesquisando, irmãos. Eu fiz, sabe quantas entrevistas? Fiz 94 entrevistas com pioneiros antigos, deles com 108 anos. 108, 107, 105. E o melhor de tudo, irmãos, é que essas entrevistas estão todas gravadas em DVDs. É vídeo e áudio. Fora disso, irmão, eu tenho centenas de objetos desses pioneiros que fizeram essa história do movimento pentecostal. O Museu Histórico dos Pioneiros ainda não está em local fixo, porque uma andorinha só não faz verão. Eu não tenho recurso. Tudo isso que eu fiz, irmãos, se eu fosse botar os gastos na ponta do lápis, era para me vender cada livro a R$500. Porque eu nunca fui atrás, irmãos, de igreja. Eu nunca fui atrás de oferta. Sabe por quê? Porque eu não queria passar vergonha. Porque se você chega pedindo uma oferta para você fazer uma pesquisa histórica, alguém lá atrás vai dizer, mais um aproveitador. Eu gastei do meu bolso, gastei carro, gasolina, tempo. Olha, tudo que eu gastei foi recompensado. Eu sei que eu não faço livro, não faço história para ganhar dinheiro, irmão. Olha, se eu fosse escrever livro para ganhar dinheiro, eu era um decepcionado, irmão. Mas graças a Deus, foi o Senhor que me levantou para essa obra. Quando eu abro um livro escrito pelo Teixeira Rego em 1942, um livreto pequeno, ele diz lá no final do livro assim: no futuro, Deus levantará outro que melhor contará esta história. Em 1942, eu nasci em 1961, irmãos. Passaram-se 19 anos para me nascer. E essa profecia já estava ali. Por isso é que eu trabalho com a história sem querer explorar os irmãos. Deus me guarde de querer explorar os irmãos. Eu estou vendendo esse livro por 60 porque foi muito caro. Mas veja bem, a gente chega lá na gráfica só pelo papel para pagar R$23 mil. Aí você vende o livro, recebe parcelado. Quando é que você vai botar esse dinheiro que volta no bolso? Entendeu? Então, os irmãos não me tenham como mercenário em estar vendendo o livro. A gente aproveitando para falar da história para vocês. Ou melhor dizendo, vocês não são constrangidos a comprar.
Mas, todavia, se quiserem aprender a história está incutida, tanto nesse livro como nos demais que ainda nós temos para repassar para os irmãos. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos. E eu agradeço a oportunidade, pastor João Marcos, ter me concedido. Aqui tem alguns dessejanenses aqui que eu encontrei aqui, essa figura ilustre aqui. Às vezes eu até esqueço o nome dele. Irmão Macário é uma bênção. Ele veio para cá, ele ajudava aí. Você é um homem de sorte, viu? Você é um homem de sorte. O pastor Raimundo Freire também. E também o pastor Cesário. Rapaz, você é um felizado mesmo, é um abençoado por Deus. E os irmãos orem. Segunda-feira eu estarei viajando para Alagoas, lá para o pastor Zelé. A gente vai apresentar o livro e também dar uma pequena palestra lá. Alagoas é o próximo estado do centenário. E lá foi fundado pelo Gunavindre em 1º de maio de 1915. Amém? Então, em outra oportunidade, eu virei para falar com mais tempo para os irmãos, porque eu não vou tomar o tempo, não quero tomar o tempo da mensagem dentro da Santa Ceia. Muito obrigado.